Noite a todos e a todas. Bem-vindos à primeira semana municipal de leitura virtual, iniciando o nosso evento, dando boas-vindas e boa noite, registrando as presenças das autoridades aqui presentes e participantes, do prefeito Olivânio Remígio, secretária Guia Lucena, demais secretários vereadores, dos escritores convidados Fabiana Agra, Virna Lúcia, Pedro Lucas e Domingos Pascoal, de Maria de Fátima Gomes Leca, articuladora de equipe técnico-pedagógica, dos membros da equipe técnico-pedagógica do município, dos gestores escolares, dos professores da rede municipal de ensino e Ismael Moisés, diretor de cultura do nosso município. Para iniciar a nossa live de abertura, convidamos o prefeito Olivânio Remígio para fazer a abertura do evento. Então, agradecer aqui a Virna pela sua disponibilidade, a Fabiana Agra também, a Domingo Pascoal pela gentileza de estar conosco. Ontem estava agendado para participar conosco, mas infelizmente por problemas técnicos não foi possível. Eu já pedi para a professora da secretaria providenciar, o que for preciso de materiais e equipamentos para que a gente possa melhorar nossa comunicação, nossa transmissão pelas redes sociais. Eu fiz isso de forma pessoal, melhorei minha comunicação para que eu possa também chegar até os munícipes. Eu acho que é um momento importante também, que nós precisamos nos reinventar como educadores. Eu tenho certeza que todos os professores que estão aqui presentes, seja no chat, ou seja aqui no Meet ou no YouTube, passam por uma situação parecida de, vez por outra, ter problema na sua transmissão. Então, eu fico muito feliz em ouvir uma atividade como essa, contando com a participação de pessoas ilustres que estão conosco. Esse momento de pandemia nos serve também de grande lição para todos nós, sobretudo para a gente também se reinventar. Você não usa a tecnologia, das ferramentas digitais, e Picuí está fazendo sua parte, proporcionando capacitação para os profissionais para que nós possamos cada vez mais nos aperfeiçoar no uso das ferramentas digitais. Para concluir minha participação, eu queria aqui também deixar uma mensagem aos profissionais de educação, que nós, enquanto profissionais de educação, nós precisamos aprender muito no dia a dia. E nessa pandemia eu precisei de estudar um pouquinho a mais também. E assisti muitos filmes importantes, durante a Segunda Guerra Mundial. Acho que é importante a gente compreender nossa história, principalmente atividades que possam trazer um conteúdo importante para todos nós, que somos educadores, para que nós possamos aprimorar o nosso conteúdo e estimular nossos alunos à prática da leitura e à prática da verificação dos conteúdos que estão postos. Agora vocês acompanham o YouTube, porque eu estou Eu acho que é preciso conhecer a nossa história, conhecer por que chegamos até aqui, para que nós possamos oferecer uma educação de qualidade ao nosso alunado. No mais, agradecer a todos vocês que estão conosco, muito obrigado pela participação, obrigado a todos vocês que estão conosco, contribuindo para que a Semana de Leitura do nosso município seja uma semana abençoada, com muitas ações proativas para o nosso alunado, que estão aí também nos bastidores, nas aulas, nas atividades remotas, fazendo o máximo possível para acompanhar as atividades do nosso município, educacional do nosso município. Mas obrigado a todos vocês pela oportunidade. Muito obrigada, prefeito, pela sua fala. Agora, para dar continuidade ao evento, convidamos a secretária, a senhora Maria da Guia Lucena, para a abertura do evento. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos. Quero saudar a todos os nossos convidados, saudar o nosso prefeito, saudar os nossos escritores, que no momento se encontram participando desse momento, para nós começarmos o bate-papo. Quero saudar também a todos os professores e gestores que no momento se encontram nas salas virtuais, através do YouTube, e saudar a todos a equipe técnico-pedagógica que também estão conosco nesse momento. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpa por todas essas situações vivenciadas, mas infelizmente nós sabemos que a questão, no momento, está chovendo, e isso dificulta um pouco esse processo de transmissão. Mas, com certeza, esse momento será um momento inesquecível, onde nós teremos a oportunidade de batermos um papo de forma aberta, tranquila, com os nossos escritores. Agradecemos a participação de cada um deles,
aqui o meu carinho e meu respeito a cada um que está aqui disponível. Mais uma vez hoje, né, ontem nós tivemos problemas técnicos, e hoje estamos aqui para fazermos esse momento do bate-papo, né? E então nós vamos dar início, né, a esse processo que eu acredito que será um momento muito importante para cada um de nós. Um bom bate-papo para todos. Muito obrigada. Dando continuidade, informamos que o supervisor escolar Guilherme Hempel terá a função de moderador deste evento, ficando responsável pelas anotações e das perguntas, as quais serão divulgadas após a explanação dos 4 debatedores. No momento oportuno, o moderador disponibilizará a lista de presença. Guilherme Hempel Ferreira Gomes é graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú em 2003 e Ciências das Religiões pela UFPB, com especialização em Supervisão e Orientação Educacional, o SINTEP, especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela FIP. Atualmente, o supervisor educacional do município de Picuí. Para mediar a mesa do primeiro bate-papo literário virtual, convidamos a professora Gorete Lira. Maria Gorete de Macedo Lira é natural de Picuí, possui graduação em Pedagogia e especialização em Educação de Jovens e Adultos, com ênfase em Economia Solidária pela Universidade Federal de Campina Grande, coordenação e supervisão pela UCAM-PR Minas e práticas assertivas da Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos, o IFRN. Professora da Rede Municipal de Picuí, atuando no momento como coordenadora pedagógica. Amante das letras, possui poemas publicados em algumas antologias, como o Sarau Brasil 2020, 7º Encontro de Escritores e Leitores Canindenses e Convidados, 2ª Antologia Natal com Poesia e 2º Encontro de Escritores Canindenses e Convidados. Em outubro de 2020, teve a sua crônica Vela de Aniversário, publicada na revista Barbante, ano 8º, número 32º. E em dezembro do mesmo ano participou do e-book Ampulheta, com as crônicas futuristas. Afinal de contas, o que é mesmo Natal? E que bom, o progresso chegou. Na literatura de cordel, possui 13 folhetos publicados. Muito boa noite. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, a secretária Guilherme, nossa articuladora Leica, prefeito Olivânio, os membros da mesa que já se encontram por aqui, nossos queridos escritores. Agradecer desde o início assim, a oportunidade de mediar essa mesa repleta de pessoas tão ilustres. E dizer que estou muito feliz, já apresentando também as nossas desculpas pelo não ter acontecido ontem, pelo atraso que nós tivemos um pouquinho hoje, mas graças a Deus foi por uma boa causa, nós estamos com muitas chuvas. E a todos sejam muito bem-vindos, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Então, nós vamos dar início à nossa mesa, nós temos 4 debatedores. Cada um deles terá 15 minutos para fazer sua explanação sobre a sua experiência com a escrita e assim poder encantar todas as pessoas que aqui estão. E após a apresentação dos 4 é que nós abriremos o espaço para as perguntas. O nosso moderador Guilherme, ele vai disponibilizar um Google Forms para que as pessoas vão colocando as perguntas e no final a gente vai apresentar todas essas perguntas. Então, para dar início ao nosso bate-papo, nós convidamos a primeira escritora que fará parte deste evento. Fabiana de Fátima Medeiros Agra, é picuiense, possui graduação em Comunicação Social e em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, com especialização em Comunicação Educacional, também pela UEPB. E em Direito Administrativo e Gestão Pública pelas Faculdades Integradas de Patos. Escritora com publicação de 5 livros e mais um a ser publicado, conta ainda com a coautoria de vários trabalhos organizados por outros autores e uma vasta experiência em publicação de trabalhos em anais de congressos a saber. Livros publicados: Picuí do Seridó, dos primórdios até 1930, Picuí do Seridó, século XX, volume 1, Picuí do Seridó, século XX, volume 2, o 16, Os Retirantes da Democracia, o 17, Os Retirantes da Democracia e o 18, Os Retirantes da Democracia. Tem um livro a publicar
que tem como título A Diáspora do Sertão do Seridó, anotações sobre a presença de cristãos novos no Seridó. Fez prefácio do livro de Frederico Campos Pereira, Sabores da Caatinga, Receitas Inovadoras com Xerófitas, no ano 2019. Possui capítulos em livros publicados, Viver numa Ilusão Reconfortante, ou Ser, Quem Estava Esperando, A Luta Continua, Crônica das Resistências, Lamento Brado de uma Nordestina, Crônica da Resistência, Narrativa de uma Democracia Ameaçada, do Lembrar e da Resiliência, Porque a Resistência é Feminina, A Luta Continua, Crônica da Resistência, 2016, A Esquerda Utópica na Encruzilhada da Distropia, de Cleusa Saviero, Um Ano de Golpe, Crônicas da Resistência, em 2017, Transposição do Velho Chico, A Menina dos Olhos de um Retirante, Presidente, em Cleusa Salviero também, Lula, 2017, Dilma Rousseff, A Estadista que Perdeu a Guerra, também no livro de Cleusa Salviero, Dilma Rousseff, A Senhora da Democracia, em 2018, A Esperança Trouxe a Primavera, também no livro de Cleusa Saviero, Caravana da Esperança, Lula pelo Brasil, 2018. A autora possui ainda várias publicações em anais e congressos nacionais e internacionais. Então, Fabiana, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Você tem 15 minutos para fazer sua explanação sobre a sua experiência com a escrita. Boa noite a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui nesse momento ímpar, né? Inovador, tão inovador que dá esses probleminhas técnicos, e isso é normal, né? Isso aí está acontecendo nas melhores casas de Brasília, de Londres e da Austrália. Mas hoje, com esses percalços aí também devido à chuva, estamos entrando bem na casa de quase 200 pessoas, né? E eu fico muito feliz com isso, para a gente poder propagar o hábito, o prazer de ler, o prazer e o hábito de escrever. Eu costumo dizer, e eu já repeti isso muitas vezes para os professores de Picuí, mas é forçoso repetir mais uma vez, que eu sou uma escritora por acaso, né? Eu jamais pensei em publicar um livro, a não ser algum livro de poesia, que eu faço poesia desde meus 13, 14 anos, mas foi graças a uma peleja histórica sobre a data de emancipação do município de Picuí, que eu comecei a escrever. E, no início, esse é só um artigo, né? Um artigo sobre a data correta da emancipação de Picuí. Mas aí eu comecei a cascaviar, como diz o Matuto, cascaviar na internet, e comecei a conhecer o Seridó, a história do Seridó, e fui me apaixonando. De um artigo, em 2011, surgiu esse primeiro livro, né? Picuí do Seridó, dos primórdios. Pena que vai sair tudo invertido, né? Como eu estou na câmera do celular, sai tudo invertido, mas só para ilustrar. Picuí do Seridó, dos primórdios até 1930. Eu publiquei esse primeiro livro em 2011 e achei que estava bem, que estava bom. Mas aí várias pessoas, principalmente o nosso decano maior, o saudoso Chico do Correio, chegou para mim e disse: minha sobrinha, já que você começou, termine. Aí eu disse: tá bom, doutor. Então resolvi fazer desse livro uma trilogia, e escrevi o Picuí do Seridó, século XX, né? Primeiro volume, que vai de 1900 a 1950, e o Picuí do Seridó, volume 2, que vai até o ano 2000. Então, eu dei por terminado, né? Contei a versão, bebi nas melhores fontes, né? Muita história ficou de fora, porque as fontes não eram confiáveis. E eu, enquanto jornalista, enquanto advogada, tenho muito cuidado com fontes, né? E achei melhor só colocar nesses livros o que eu poderia depois comprovar. Até porque é um livro de história, mas são livros eminentemente jornalísticos, né? São livros que eu fui colher a matéria. Muito pouca coisa tem de original, de coisa que eu fiz do próprio punho. 90%
eram coisas que eu consegui reunir. Então, são livros, é uma trilogia, a trilogia Picuí do Seridó, que conta a nossa história do início da colonização até o ano 2000. De 2011, o segundo livro eu publiquei em 2014 e o terceiro e último livro em 2016. Em 2015, na internet, eu conheci o Luciano Canuto, que é aqui da região, a família dele, ele é médico, e ele descobriu-se descendente de judeus, de cristãos novos. E ele jogou, né, a isca, e eu caí, né, feito um peixe, eu caí na isca, e ele disse: Fabiana, você sabia que essa igreja de Picuí, a matriz de São Sebastião, ela foi erigida em cima de uma sinagoga? Eu disse: como é a história? Sim, Picuí, aí a região todinha foi colonizada também por descendentes de judeus, pelos cristãos novos. Aí reacendeu a paixão, e eu, depois de 6 anos, né, de 6, 7 anos de pesquisa, né, devido à pandemia, se não fosse essa pandemia, talvez eu não teria escrito esse meu 4º livro sobre Picuí, já está na fase de ir para a gráfica. Em breve, acredito que daqui para agosto, vai estar saindo o livro A Diáspora no Sertão do Seridó, anotações sobre a presença de cristãos novos no Seridó. Então, com relação à historiografia da região do Seridó da Paraíba, Seridó Oriental, essa foi e é a minha contribuição enquanto escritor, enquanto jornalista, e, por que não dizer, enquanto historiadora, apesar de não ter o diploma de historiador na mão. Mas lembrando que muitos dos livros de história que são publicados por jornalistas, tipo o Eduardo Bueno, que está publicando aí vários e vários livros sobre a história do Brasil desde o Brasil colônia, né? Desde o descobrimento do Brasil. Então, 2016, né? A partir de 2013, teve um racha, teve uma quebra de paradigmas de tudo que a gente estava vivendo no Brasil, né? E como eu dei uma parada na pesquisa sobre Picuí e comecei a ver o que estava acontecendo na conjuntura política brasileira. Percebi que o Brasil estava sendo vítima de um lawfare, né, que é um tipo de golpe que não é um golpe clássico, não é um golpe militar, é um golpe que tem várias vertentes, principalmente jurídica, e comecei a entrar em contato comigo, né? Desse contato, eu participo desses 7 livros enquanto coautora. Nesses livros, eu tenho a grata satisfação de ter por companhia a minha prima, a minha amiga Virna, também a picuiense Sandra Ney, e várias outras pessoas, professor Frederico, e várias outras pessoas também participaram desses livros coletivos. Prefeito Olivânio está em um desses livros, um artigo dele. A então senadora e atual governadora do Rio Grande do Norte, amiga pessoal, Fátima Bezerra, também escreveu um desses livros, e são livros que têm prefácios de, por exemplo, o Nobel da Paz, né? Agora fugiu o nome, o Esquivel, né? Nobel da Paz, esse primeiro livro, né? A gente teve a honra de ter o Esquivel, Nobel da Paz, como prefaciador. Temos A Luta Continua, né? Que teve como prefaciadora a esposa de Mujica, né? do ex-presidente do Uruguai, e por aí vai. Não vou entrar em detalhes, porque são 7 livros e nós temos muita coisa para conversar. Nesse intervalo desses 7 livros que nós escrevemos num período recorde, 2 anos, entre 2016 e 2018,
Eu comecei nas horas vagas, hoje mesmo estava todo mundo rindo da minha cara lá na Secretaria de Assistência, que eu digo, olha, eu só consigo produzir de madrugada. Mas, Fabiana, de madrugada é hora de dormir. Eu digo, não, eu só consigo escrever de madrugada. Então, nessas horas que eu escrevia sobre política, que eu escrevia outras coisas mais, minhas peças processuais, né, enquanto advogada, eu comecei a rabiscar, a escrever alguma coisa sobre uma retirante que saía aqui de Picuí em busca de outras pessoas para fazer a revolução, para deter o golpe de 2016 e reconstituir a democracia no Brasil. E nisso eu misturei com realismo fantástico, né? Eu gosto muito, e comecei a colocar uma tal de uma picuinha, que é uma jumentinha falante, e começaram a surgir nessas historinhas de Facebook outros bichos falantes, e a galera que interagia comigo começou a ter gosto. É tanto que a editora desses livros de política, a Cleusa Slaviero, que é lá do Paraná, da editora Compactos, disse, Agra, vamos botar isso em livro. Eu disse, olha, eu não sou escritora, eu não vou escrever ficção. Ela disse, não, você vai escrever sim. E essa minha brincadeira com o realismo fantástico e com a história recente do Brasil gerou esses 3 livros, né? O 16, claro, fazendo uma menção ao 15 de Raquel de Queiroz, o 16, o 17 e o 18, né? Todos eles embaixo da esteira de Os Retirantes da Democracia. Falando, tipo um diário, né, de tudo que a gente vem passando desde 2013, eu parei de escrever no dia das eleições de 2018 para presidente. Então, eu paro ali. A trilogia Os Retirantes da Democracia, eu paro de escrever quando Bolsonaro é eleito presidente. E muitos amigos meus, Fabiana, você vai voltar a escrever sobre isso? E não é que eu estou voltando. Já estou aí começando a escrever 21, né? Que é de 2019 para cá. Tudo isso com realismo fantástico. Tem muito bicho falante. São livros... Eu até conversando com Virna ontem, Virna disse, Fabiana, até criança lê seu livro. Eu disse, que conversa, é livro de política. Sim, mas o viés, né? Você coloca bichos que falam na história. Então, de repente, essa história interessa, é bom para a criança ler. Enfim, escrever para mim, tudo isso que eu falei... ainda tem esse livro aqui, que eu sou a prefaciadora, é um livro aqui feito pelo IFPB de Picuí, Os Sabores da Caatinga, né? Eu tive o prazer de prefaciar. E eu quero encerrar minha fala, e deixando muita vontade para as perguntas, dizer que escrever para mim mais do que um ofício. Escrever para mim é uma válvula de escape, né? Escrever para mim é dizer, eu estou aqui e quero contribuir com esse planeta e com essa sociedade, com a raça humana, né? Pelo menos dizer para que eu vim, né? E deixar uma semente. Muita gente prefere plantar árvore, muita gente diz, eu quero ter uma descendência imensa. Eu decidi por deixar livros escritos. Mas, Fabiana, pouca gente lê seus livros. Não importa. Não são best-sellers, nem nunca serão, certo? O que importa é que eles estão aí. É um registro, né? A maioria deles é um registro do tempo presente, para que algum arqueólogo do futuro que ache esse livro possa se debruçar nele e dizer, essa mulher aí pensava isso em Picuí do Seridó, em 2018, 2019, 2020, né? Então, é isso. E como uma forma de deixar a coisa mais animada, eu vou sair... Quando eu sair aqui da exposição, eu vou lançar no chat do YouTube 3 perguntas. Quem primeiro responder corretamente as perguntas ganharão livros, né? Livros da minha autoria.
tá certo? Mas os ganhadores só serão conhecidos amanhã no meu Facebook, para não tumultuar ainda mais a nossa live, porque desde ontem que essa live é tumultuada, né? Então, era isso que eu tinha para falar. No caso, eu fiz uma estante, né, para vocês, né? E para dizer a vocês que escrever é um sacerdócio. E escrever, qualquer pessoa escreve. Basta gostar de ler e gostar de escrever. Então, não é nada, não é um bicho de 7 cabeças você escrever um livro. Não é um bicho de 7 cabeças você publicar um livro. Esses meus livros foram publicados por editoras, né? Mas hoje em dia, qualquer pessoa pode, com zero, sem gastar R$1, pode publicar um livro, né? Então, eu agradeço demais, né, o convite da Secretaria de Educação do Picuí, por me dar a oportunidade de, cada vez mais, abrir o leque, né, de possibilidades e dizer para, principalmente, os professores que estão nos vendo na noite de hoje, que a única saída para o Brasil, a única saída para o planeta Terra, a única saída para o homem, né, enquanto ser humano, é a educação, né? Sem a educação, nós voltaremos à barbárie, né? Então, eu agradeço a vocês, professores, parabenizo por essa tarefa árdua, hercúlea, do ensino à distância, do ensino online. Quando eu passo 2 dias assistindo live, eu só falta enlouquecer, a cabeça fica zumbindo e eu fico imaginando vocês, os 7 dias da semana, dando aula e preparando aula. Então, eu termino essa minha fala parabenizando vocês e dizendo que estamos juntos. Obrigada. Ok, Fabiana, nós que agradecemos pela tão bela explanação, por você ter discorrido tão bem sobre sua trajetória como escritora, que digamos que não está nem na metade ainda, né? Nós sabemos que você ainda vai escrever muito. Os comentários no bate-papo lá do YouTube estão assim, muitos mesmo, todo mundo encantado com as suas palavras, com a sua experiência. Então, mais uma vez, muito obrigada. Continue conosco na sala, porque ao final do debate de todos os debatedores, nós vamos ter as perguntas. E parabenizar você pela iniciativa do sorteio dos livros. Foi assim, uma ideia brilhante, como sempre, né? Você está sempre nos prestigiando e está sempre conosco. Como você bem terminou dizendo, estamos juntos. Não é isso? Então, dando continuidade, nós convidamos agora para a nossa mesa, para explanar, fazer sua explanação, a professora Virna Lúcia Cunha de Farias. Virna é natural de Picuí, professora da Rede Federal, mestre em Literatura e Ensino pela Universidade Federal da Paraíba, doutora em Literatura e Cultura pela UFPB e pós-doutoranda em História e Cultural também pela UFPB. No ano 2016, publicou o livro Machado de Assis na imprensa do século XIX, Práticas, Leituras e Leitores, pela editora Pato Jundiaí, São Paulo. Participou como coautora do livro Quincas Borba, Duas Histórias de Vários Leitores, capítulo integrante do livro Livros e Periódicos nos séculos XVIII e XIX, organizado por Socorro de Fátima Barbosa, na editora UFPB. Outras publicações, artigo publicado na revista de pós-graduação em Letras da UFCG, revista Leia Escola, o livro que Machado de Assis não escreveu, artigo publicado no e-book 2 do primeiro, segundo e terceiro Cominas, e o terceiro Conidi, editora Realiza, em parceria com Edivaldo Lacerda Cavalcante. Uma breve história da música popular brasileira e sua ligação com a ditadura militar. Artigo publicado no e-book da primeira semana de letras do Campos Souza, Questão de Gênero em Jacques do Bandeira. A gente não está ouvindo. Um ano de golpe, 2016. O Dia que Não Teve Fim, texto publicado no livro Caravana Lula, de 2017. O Garimpeiro e o Metalúrgico, texto publicado na coletânea Dilma Rousseff, A Senhora da Democracia. Vai, Dilma, ser forte na vida, levanta a bandeira.
Então, professora Virna, seja muito bem-vinda. Você tem 15 minutos para fazer suas explanações. Os microfones são seus. Boa noite a todos, né? Boa noite ao prefeito Olivânio, à secretária de Educação, a Gorete, a minha prima e amiga Fabiana Agra, ao escritor Domingos Pascoal, a Guilherme, a Ana, que está apresentando, e aos todos os professores, colegas professores, a Ismael Moisés, desculpa, Ismael, e a todos os colegas professores e amigos, quase 200 pessoas estão prestigiando o evento, né? Parabéns à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto por trazer essa oportunidade aos professores e aos alunos de forma geral, para discutir, para ouvir sobre as experiências de leitura e de escrita, né? E também ter a oportunidade de ler e de divulgar a leitura, né? Como Fabiana já falou, nenhum país, né, chega a ser um país desenvolvido sem a educação. A educação é a única mola propulsora que existe, né? Ela que liberta, ela é uma forma de libertar, de fazer voar, né? De dar a verdadeira liberdade ao homem, né? Eu vou falar um pouco da minha produção, ela não é tão vasta igual a de Fabiana, né? Fabiana já está na estrada há muito tempo, e eu costumo dizer sobre a produção de Fabiana, sobretudo a produção sobre Picuí, que toda cidade pequena ela tem os seus contadores de causos, né? Aqueles causos que todo mundo conta nas esquinas, mas poucas cidades têm uma pessoa que oficialmente conta a história desta cidade, desde os primórdios até, né, os dias da contemporaneidade. Então, isso é um privilégio de poucas cidades, e Picuí, graças a Deus, tem esse privilégio, né? A minha produção está muito ligada à minha vida acadêmica, né? Geralmente, o trabalho acadêmico, a pesquisa acadêmica, ela é diferente, por exemplo, da produção de Fabiana sobre Picuinha, né? Que é uma coisa mais gostosa de ler, pode ter vários leitores, porque, por exemplo, nós que já somos adultos, geralmente a gente seleciona o que a gente quer ler por vários viés, né? Principalmente pela nossa linha de interesse daquele momento. Por exemplo, quando você está pesquisando, digamos, Machado de Assis, né? Então, eu vou ler mais coisas sobre ele, no caso do meu livro, que é Machado de Assis na imprensa do século XIX, é o resultado da minha tese de doutorado. Então, todas as minhas pesquisas, elas são encaminhadas para aquela área, né, de interesse. A criança, né, sobretudo a criança que ainda faz o ensino fundamental 1 e 2, que ainda não é um leitor formado, ela lê por prazer, lê por encantamento, né? Lê pela necessidade de fantasia, que não é só a criança que tem, nós também temos, né? Mas na criança isso é mais forte, né? Então, esse realismo fantástico que a obra de Fabiana sugere, né? Ela pode interessar a criança sem que a criança desperte para aquele viés político, né? Eu já li os 3 livros de Fabiana sobre Picuinha, né? E eu, como conheço a história, conheço Fabiana, participei dessa coletânea, né? Sobre a história recente política do Brasil, eu percebo até minhas experiências de mundo, minha leitura de mundo, né? Faz com que a gente perceba, né, os vieses que estão presentes ali. Mas a criança não, né? E ela pode até perceber, né? Pode até perceber coisas, né, que a gente não percebe, né? Porque a criança ela vai ler de forma despreocupada, né? Ela vai ler para degustar aquela obra, né? Então, assim, é muito interessante a grande diferença. Acredito que a produção de Domingos Pascoal também, eu dei uma olhada rápida sobre a produção, a parte que for literária, ela também, né, pode imaginar vários leitores, mas já a pesquisa acadêmica, ela termina se encaminhando demais, se afunilando, né? E se você pega o universo da academia, por exemplo, aí você pode dizer, não, quem é o leitor do seu livro, que é o resultado
da tese de doutorado, Machado de Assis na imprensa brasileira do século XIX. Né? Eu comecei em 1854, quando surgiram as primeiras publicações de Machado de Assis nos jornais periódicos brasileiros. Naquele momento, eu comecei, né, pelos primeiros contos, os primeiros poemas, os primeiros escritos dele, porque na época, né, o jornalismo, o jornal em si impresso, ele exercia um poder muito grande, né? É como se fosse a internet hoje. Né? Por exemplo, todo mundo que vai escrever, às vezes começa publicando hoje uma coisa ou outra, num blog, né, nas redes sociais, dali uma editora se interessa, e você vai criando um nome. Esse papel era feito pelos jornais no século XIX. Todos eles, os autores canônicos que nós temos hoje, como Zé de Alencar, Machado, todos eles seguiam esse percurso. Primeiro, os jornais e periódicos, se fizessem sucesso lá, seriam lançados por grandes editoras. Né? Então, eu acompanhei o percurso, né, de 1854 a 2008, ano que são os anos, né, em que Machado colaborou para a imprensa no Brasil. Veja que ele foi mais de meio século. Se a gente levar em conta, por exemplo, que no século XIX, a expectativa de vida do brasileiro era 48 anos, né? E Machado escreveu 54 anos para o jornalismo, então foi mais que uma vida, né? Ele fez ler mais de meio século, né? Quantas gerações estão aí nesse período? Essa foi uma das minhas produções. Também eu publiquei sobre Machado, né? Quincas Borbas, duas histórias e vários leitores, na revista da UFPB, como Gorete leu, e houve uma participação também minha naquela coletânea sobre o golpe de 2016, né? Eu colaborei com vários textos. É interessante que, naquele momento de tanta turbulência política, que nem todo mundo sabia o que estava, né? Poucos tinham a percepção, muitas coisas que nós escrevemos, né? Todos os autores, né? De Picuí está Sandra Ney, né? Eu vi Sandra Ney no YouTube aí acompanhando. Um abraço, Sandra, saudades. Fabiana, Fred, pelo menos os que são ligados à cidade. Muitas coisas que nós escrevemos hoje, né? Hoje nós estamos vendo que estávamos certas, né? Muitas coisas que estão ali naquelas páginas, nós pegamos a narrativa e essa narrativa não ficou solta no ar, né? Estão sendo comprovadas muitas coisas que foram ditas em 2016, em plena turbulência, né? em pleno período em que éramos um grupo de autores, talvez utópicos, sonhadores, que muitos diziam contra grandes vozes que ecoavam por aí, né? Mas está aí a nossa contribuição para a história recente, né? Para a história do tempo presente, como nós chamamos, né? Eu colaborei com o primeiro livro, Um Ano de Golpe. O texto chama-se, né, Uma Noite que não Acaba, né, baseada na noite, no nome que se dá ao golpe que começou em 1º de abril, né, de 64 e vai terminar com a reabertura do país, né, depois de 21 anos, em 85. Colaborei também com muita alegria, muita emoção, né? No livro sobre a caravana Lula, fiz um texto sobre duas pessoas que a história que as histórias dele têm muita coisa em comum e me encanta, né? Pelo título do texto, todo mundo vai saber a quem estou me referindo, né? O texto a ideia do texto veio, né? Eu tinha sido chamada pela editora pela coordenadora, né, do projeto, mas não tinha ainda em mente o que eu ia fazer, né? Mas aí aquela passagem de Lula por Picuí me inspirou, né? Eu estava lá muito emocionada e eu escrevi sobre, o meu texto chama-se O Garimpeiro e o Metalúrgico, né? Todo mundo já imagina, né, quem são os personagens principais desse texto, né? Depois eu escrevi, né,
em homenagem à ex-presidenta Dilma Rousseff. Foi mais ou menos uma paráfrase de um texto de outra mineira que eu admiro muito, que é a Adélia Prado. Ela começa um poema que já parafraseia um poema de Drummond. Eu parafraseei uma paráfrase de Adélia Prado. Ela começa dizendo, né? Quando eu nasci, um anjo esbelto disse: vai, Adélia, levanta a bandeira, né? Aí eu fiz a paródia, a paráfrase, e o texto chama-se, se eu não me engano, né? A gente vai passando o tempo, a gente vai esquecendo mais ou menos as coisas, mas chama-se Vai, Dilma, levanta a bandeira, mais ou menos é esse o título do meu texto, né? E, assim, esses textos, eles surgem muito da nossa leitura daquele momento, né? Trazendo para as experiências de leitura da criança, né? Não foi sobre criança, especialmente, que Paulo Freire falou, mas ele disse que a leitura da palavra precede a leitura do mundo, precede a leitura da palavra. Sem dúvida nenhuma, né? A gente primeiro lê o mundo para depois ler a palavra. Mas também, uma vez que você lê a palavra, essa leitura que você faz do mundo, ela pode ir sendo ressignificada, né? Você vai dar novos sentidos, sua visão de mundo vai modificando. Isso são coisas que só a leitura faz, né? A leitura liberta, a leitura faz com que você vá a cantos inimagináveis. Eu me lembro muito de Ariane naquele radicalismo, né? A Ariane dizia que se você quiser ser ouvido, seja radical, porque discursozinhos, né? Se ninguém radicalizar, se você não radicalizar, você não é ouvido. Quando perguntavam a ele se ele conhecia muitos países, né? Por que ele nunca tinha saído do Brasil? Ele dizia: não, se eu quiser conhecer a Espanha, eu leio Cervantes. Se eu quiser conhecer a Inglaterra, eu leio Shakespeare, né? Então, claro que isso é um radicalismo, né, de ariano, mas também não deixa de ser verdade que às vezes é até clichêizada, que se você lê, você viaja, realmente você viaja, você vai a terras inimagináveis, você muda, né? Você se muda. Como a leitura tem sido, por exemplo, eu costumo ler muito, eu tenho uma leitura muito regular, eu sou muito desorganizada, a única coisa que é organizada na minha vida, que eu consigo organizar direitinho, é meu tempo para leitura, né? E nessa pandemia tem sido o meu escape, né? A leitura tem sido o meu escape, acredito que tem sido o escape também de muita gente, graças a Deus que existem os livros, né? Não é à toa que livros, né, vem a origem latina da palavra livro, que quer dizer livre, liberdade, sugere isso tudo, né? O que a leitura propicia para a gente. E o restante da minha produção está muito relacionado à minha prática como professora de letras, da área de letras, e também como professora, como historiadora, né? Eu também tenho uma formação em história, que foi uma paixão minha. Eu também fiz doutorado, fiz vestibular e fui cursar história, porque eu sonhava demais em ser uma historiadora. É um projeto que eu tenho como amigo, eu já apresentei várias vezes em Picuí, até mesmo na Semana da Juventude também, eu fui chamada pelos organizadores, sobre música e literatura em sala de aula. Isso já gerou 3 artigos que são publicados em e-books. Um deles é uma breve história da música popular brasileira e a sua relação com a ditadura militar, né, que é fruto de um dos nossos minicursos sobre música. Outro que é sobre o meio ambiente na sala de aula, né, conflitos e tensões, está saindo pelo um e-book da UEPB, e o outro me foge agora a memória, sobre Sivuca. Meu ano passado foram os 90 anos de Sivuca, e eu publiquei um artigo chamado Sivuca, do Recife para o Mundo, né? Que é a carreira internacional de Sivuca como cantor de jazz, de blues, ou muitos outros aspectos da obra de Sivuca que é muito esquecido, que é silenciado, né? Então, essa é a minha produção, né? E muitas coisas do que a gente produz é resultado do que lemos, do que somos, né? E é muito louvável essa importância que a Secretaria de Educação está dando à leitura.
Às vezes nós reclamamos tanto que o nosso aluno não lê, eu acho que é uma coisa constante que a gente fala, nós como professores falamos constantemente, né? Mas nós temos que oferecer a leitura ao aluno. Ninguém nasce puxando a ninguém em termos de ler. Ler é um hábito que deve ser cultivado desde a infância, como diziam nossos pais, os nossos avós, é de pequeno que se torce o pepino. Se você não ensinar a criança a ler, né, ou se você apresentar a leitura ao estudante, né, como algo punitivo, que é castigo, ele vai ter essa ideia da leitura. Então, ler é privilégio, sobretudo num país, né, em que o acesso a ler, o acesso a livros, né, é difícil, ainda é privilégio, então ler é um privilégio muito grande, né? Então, parabéns, né, à Prefeitura por essa iniciativa. Eu sei que eu já passei do meu tempo, eu falo muito, né, já falava muito, depois que inventei de ser historiadora, né, aí pronto, professora de português e historiadora, aí desencabrecha de vez, né? Eu quero deixar para todos uma frase, uma frase, né, de Paulo Freire, que eu gosto muito, eu tenho refletido muito sobre ela nesses dias, né? É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Então, se você esperanceia, você sonha, você tem utopia. Você é aquilo que eu acho que é Platão ou Aristóteles diz, eu não me lembro do momento. Você se transforma naquele animal político que quer mudar a polis, quer lutar, quer ir atrás. Então, esperancemos todos. Boa noite, muitíssimo obrigada. É um prazer conhecer o Domingos Pascoal, que eu não conhecia. É um prazer conhecer também Guilherme, que eu não conhecia. Boa noite a todos. Esperancemos todos por dias melhores, né? Por muitas oportunidades como essa e talvez até presenciar. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, professora Virna. Nós estamos encantados. Depois você dá uma olhada lá no bate-papo do YouTube, assim, realmente está todo mundo, os elogios são muitos, realmente você sempre nos encanta. Tive o prazer de ser sua aluna lá no curso de letras e, assim, sou sua admiradora profunda, participei de todos os minicursos que você fez junto com o Edivaldo, porque realmente é espetacular, gente. Então, a gente pede que você continue na sala, porque nós vamos ter as perguntas no final, podem ir passando as perguntas aí, Guilherme está fazendo a coletânea, e nós vamos dar continuidade. Assim, justificar a ausência do nosso terceiro debatedor, que seria o jovem Pedro Lucas, autor de um livro que acabou de ser publicado, um jovem assim, cheio de talentos, é caricaturista, é musicista, mas, infelizmente, não sei o que aconteceu, que ele acabou não chegando. Ele estava bem animado para vir, acho que essa chuva assim, mudou a rota de várias pessoas, né? Então, não faltará a oportunidade de nós apresentarmos o trabalho de Pedro Lucas. É um jovem que está despontando para esse mundo da literatura, com certeza terá muito para nos ensinar. Então, nós agora vamos dar continuidade, convidando o nosso Domingos Pascoal Melo. Domingos Pascoal Melo é natural da cidade de Groaíras, no Ceará, mora em Sergipe há 27 anos. É formado em Filosofia e Direito, pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas. É escritor, autor de 3 livros, Experimento Mudar, A Mudança Começa em Você, que foi publicado também em Portugal, e A Janela Azul. Criador, organizador e executor do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto Encontro Sergipano de Escritores e Leitores. Das seletas dos primeiro, segundo, terceiro e quarto encontros, dos primeiro, segundo e terceiro concursos literários Loja Maçônica Cotinguiba, do primeiro, segundo e terceiro antologias literárias da Loja Maçônica Cotinguiba e Conto, Crônica e Poesia. Um dos criadores, coordenadores e colaboradores das primeira, segunda e terceira Bienal do Livro de Itabaiana. Idealizador das academias literárias dos municípios sergipanos, contribuindo com a criação, instalação, manutenção e funcionamento de todas as academias já existentes,
sendo por convite sócio honorário da Medalha Luiz Antônio Barreto, da Academia Lagartense de Letras, honorário da Academia do Amplo Sertão Sergipano, da Academia Riachuelense de Letras e Artes, presidente de honra da Academia Cristinapolitana de Letras e Humanidades, da Academia de Letras Estudantil de Sergipe e da Academia Canidense de Letras e Artes. Membro efetivo da Academia Sergipana de Letras, da Academia Tobiense de Letras e Artes, da Academia Laranjeirense de Letras, da Academia Estanciana de Letras, da Academia Dourense de Letras, da Academia Gloriense de Letras e da Academia Maçônica Sergipana de Artes, Ciências e Letras. É também sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, da Associação Sergipana de Imprensa, da Associação Cearense de Jornalistas do Interior e da Associação Cearense de Escritores. É associado da SENEC Sergipe, é servidor público aposentado do TRT da 20ª Região, foi vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB por 6 anos, é jornalista, radialista, palestrante e professor. Articulista da revista Perfil, do Jornal Correio de Sergipe, da nova revista do portal Infonet e do jornal A Folha da Praia. Apresentou por vários anos diálogos literários com Domingos Pascoal, na TV Cidade. E agora, no portal Livros de Sergipe, Domingos Pascoal, blogspot.com. Senhor Domingos Pascoal, seja muito bem-vindo. Os microfones são seus para que o senhor possa passar todas as experiências vividas sua literatura. Muito boa noite. Boa noite, Gorete. Boa noite, Guilherme. Boa noite, prefeito Olivânio. Professora Virna, com N, né? E mais agora, professora Fabiana Agra. Faltou alguém? Não, né? Boa noite a todos vocês. Eu estou aqui, como se diz, com muito prazer visitar essa cidade, porque eu sou um admirador do nosso Felipe Thiago Gomes, né? E, por isso, estou muito feliz em estar aí. Vocês vão ver, de vez em quando eu esqueço de uma coisa, está acontecendo alguma coisa aí devido a essa pandemia que me faz esquecer. Mas, bom, eu sou Domingos Pascoal, nasci no Ceará e moro em Sergipe há mais de 30 e tantos anos, 35. Elegi Sergipe para ser como minha pátria de ficar. E tenho, assim, essa experiência, que inclusive foram muito maus com você quando passaram, né, essa biografia tão grande para você ler, tão grande assim. E aí está tudo baseado mais ou menos em 2015. Por quê? A Bienal do Livro, que é um evento que acontece anualmente em setembro, né, ela não aconteceu em 2020, naturalmente não podia, porque a Bienal é em ano sim e outro não, né? Então, a última foi em 2019, foi a quinta Bienal. Então, aí fala ainda da terceira, né? E foi em 2015, a quarta em 2017, e por aí vai. E outros concursos também que já estão numa quantidade maior. Bom, então, eu sou professor, fui professor até 80 e pouco, depois advogado, virei advogado e vim morar em Sergipe em 88. E aqui eu fiquei advogando, fiz concurso, entrei para a Justiça do Trabalho também, porque minha esposa já era, aliás, esse foi o motivo pelo qual a gente veio para cá. E depois eu me aposentei em 2003 do tribunal e em 2007 da advocacia. Não me aposentei, mas deixei de advogar. E eu queria fazer alguma coisa. E procurei exatamente esse meio acadêmico. Foi quando entrei para a Academia Sergipana de Letras, em 2009, e comecei a construir exatamente isso que a professora Fabiana disse.
porque não tem saída. Ou você estuda, claro, ler é uma parte do estudo, mas ou você lê, ou você se prepara, ou por outra você vai viver uma vida muito comum, muito simples, sem emoções, porque, como disse aqui a professora Virna, ler é uma emoção. Você tem uma emoção, toda vez que abre o livro que você lê, tem uma emoção diferente. Então, como era que eu podia fazer isso aqui em Sergipe? Foi procurar estimular o movimento como um todo. E foi assim que nós começamos, com encontros literários, né? Em 2009, 2011 já foi a primeira Bienal. Começamos a ter a ideia de criar academias literárias, porque nós não tínhamos, e academias literárias voltadas para a escola, diferente do que era, e ainda é, a nossa Academia Sergipana de Letras e as academias estaduais. Elas são mais, assim, um degrau acima e não estão voltadas para o chão da escola. Então, as academias todas são formadas normalmente por professores ou alguém, né? Escritores, professores e outros também, mas são muito voltados para isso. Isso me levou às escolas, de volta às escolas, depois de muito tempo sem frequentar esse ambiente tão lúdico, tão gostoso que é a sala de aula. Por quê? Porque aí as pessoas pediam para eu ir lá falar sobre esse movimento. E eu ia falar sobre o movimento, né? Isso me levou a frequentar muitas escolas. E me gratificou muito, né? Então, porque eu contando como eu estudei, é uma coisa que estimula, né? Por exemplo, eu sou do sertão, eu sou agricultor, aquele de plantar, capinar e colher. E um dia a minha mãe disse isso que a professora Virna disse aqui, e a doutora Fabiana também, que sem leitura nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas a minha mãe, uma senhora analfabeta, ela era costureira. E nós tínhamos, na nossa casa, nós não tínhamos energia, não tínhamos água, não tínhamos nada. Ali era aquela coisa bem do sertão mesmo. Mas minha mãe tinha uma maquininha de costura e, à noite, o divertimento era ficar aproveitando a claridade da lamparina, escutando a mamãe costurar e contar histórias. Então, a minha mãe um dia saiu com essa. E hoje seria dito, como disseram aqui a doutora Fabiana e a doutora Virna, não há como, não tem saída. Ou você estuda, ou você lê, ou, por outro, a sua vida vai ficar no vazio. Aí a minha mãe disse uma frase que me impactou. Ela disse, meus filhos, isso estávamos todos sentados no chão, e ela disse, meus filhos, olha, para vocês, claro, ela não disse meus filhos, minha mãe não falava, deve ter sido mais ou menos assim, meus filhos, né? Mas meus filhos, não tem saída para vocês, ou é a enxada ou a caneta. E eu tinha uma raiva danada do sertão, eu não gostava de capinar, detestava fazer broca, pegar no machado. Eu, com 12 anos, já cortava a árvore para fazer as queimadas, para o roçado, enfim. Então, eu disse, mamãe, o que é essa caneta? Porque nós não conhecíamos uma caneta. E aí ela veio, tentou me explicar da melhor maneira possível, e isso me serviu como norte. Eu disse, eu não quero mais a enxada, não. Eu agora quero a caneta. E aí foi que eu tinha 12 anos, eu fui procurar estudar. E tentei muitos lugares, não tinha, porque na minha cidade não tinha escola. Então,
eu pedi à minha mãe, olha, mãe, vá falar com o padre para eu ficar trabalhando lá, fazendo qualquer coisa, o que ele quiser, eu fico fazendo lá na igreja, na casa dele, no salão paroquial. E minha mãe foi e falou com ele. E ele aceitou, né? E pronto, aí eu trabalhei lá. Foi uma beleza, porque foi aí que eu comecei a me educar e acreditar que seria gente, né? Então, eu vejo hoje, já andando um pouco mais aqui, porque já estou com 8 minutos, eu vejo hoje que nós estamos andando ligeiro com a educação. Agora, esse andar ligeiro, quer dizer, nós estamos conseguindo educar. Eu fico com pena que nós estamos perdendo um pouco de qualidade. Nós estamos... os nossos alfabetizados, como disse José Muniz Nasser, que morreu há alguns anos, ele disse assim, todo alfabetizado lê até certo ponto. Ocorre que esse ponto pode estar muito abaixo. É preciso melhorar a habilidade da leitura em geral. Como disse a professora Virna, o hábito de ler tem que ser estimulado. Tem que ser estimulado. E aí ele complementa. Esse problema é um dos mais complexos das artes da educação. José Muniz Nasser, isso é no prefácio do livro Como Ler Livros. Como Ler Livros. Aconselho todos nós que gostamos adquirir esse livro. Então, como disse o próprio Aristóteles, o cérebro de uma criança, né, é um livro com todas as folhas em branco. Bom, Aristóteles disse isso há 2000 e tantos anos. Depois alguém repetiu lá no século XVII também que o homem, quando nasce, é uma folha em branco. Mas, se você pensar, é isso mesmo. Quando nós nascemos, nós não sabemos de nada. E tudo é aprendido. Só que nós estamos com um problema muito sério, porque a educação é para ser dada pela família. Mas as nossas famílias estão muito mal arrumadas, né? Por quê? Porque os nossos pais também não se educaram. Então, quem não se educou não pode dar uma boa educação. Isso eu estou falando da minha geração até agora. Eu tenho 70, 71 daqui a pouco. Então, de longe que vem isso aí. Então, acho que função da escola é estimular a leitura também, porque a leitura é um dos meios de se educar, né? Então, quanto mais você lê, mais você se educa, mais você como se cresce. Então, tem aquela história, né? Se eu escuto, isso é de um outro professor, Luigi, né? Ele diz, se eu escuto, eu entendo. Né? Se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Mas se eu faço, eu aprendo. A inteligência não está só no cérebro, a inteligência está no corpo todo. Então, para aprender, eu preciso fazer. E veja como por exemplo, na aula, o jovem vai para a aula e lá ele pega todo o conteúdo que as professoras e os professores eu quero até fazer um parênteses para dar parabéns à mulher, porque hoje, quando a gente vai falar de professor, a gente não fala professor, a gente fala professoras,
porque vocês são a maioria, porque vocês são mães e vocês sabem educar. Parabéns para vocês. Fecho parênteses. Então, como se diz, nós precisamos entender um processo que precisa ser melhorado. Como é que faz? O aluno vai para a aula e recebe o conteúdo. E diz, eu vou estudar. Vai. Mas não tem como ler na hora da aula. Não tem. É humanamente impossível você ler 40 alunos numa classe, ler. Não tem como. No meu tempo, tinha aquelas leituras muito boas, mas um lia um pedaço, outro lia outro e tal, depois fazia. Mas hoje não há mais, eu não sei se há. Então, na aula, na sala de aula, não é local para leitura. Leitura é em casa. Mas o processo está acontecendo de uma forma muito, vamos dizer, solta. O menino pega a mochila, bota os cadernos dentro e vai para a sala de aula. Chega lá, hoje não é mais mochila, não é mais caderno, laptop, tablet, celular e tal. E aí ele chega lá e recebe todo o conteúdo. Né? Chegou lá, recebeu todo o conteúdo de história dado pela professora Virna. E aí ele pega aquilo ali, anota de alguma forma e coloca dentro da mochila. Quando ele chega em casa, ele bota a mochila lá e vai almoçar, porque é hora do almoço, da janta, enfim. E a mochila fica lá. E ele não faz a tarefa, ele não lê. E aí, no outro dia, ele pega a mochila e leva para a escola. E chega lá, a professora dá mais conteúdo para ele. E ele bota dentro da mochila, leva para casa, esquece lá. Aí, no outro dia, a professora pergunta, ele não vai saber. E aí leva mais conteúdo e assim ele prossegue durante todo o semestre. Quando chega no final, ele tem que devolver aquilo ali em conhecimento. Né? Porque o conhecimento só se comprova assim. Então, chega a hora da prova, ele não sabe. Tá, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revisão, vamos fazer um aulão, vamos fazer Minha mulher aqui, desculpem, pessoal, tive que pedir para ela falar, acho que ela estava vindo de outro quarto e vinha falando alto. Então, me perdi aqui. Bom, então o que acontece? Ele não vai saber, mas nós vamos oferecer todas as oportunidades para ele aprender. Para ele aprender, não. Para ele passar na prova. E aí é onde está o grande engano. Passar em prova não mede conhecimento, infelizmente. Eu sou do tempo do cursinho. Quem não lembra, os mais idosos, dos cursinhos para o madureza ginasial, faz tempo, dos cursinhos. Então, você ia para o cursinho, existiam cursinhos de dicas, o cursinho das dicas, porque a prova não precisava você arranjar o conhecimento, você tinha que saber as dicas, os métodos, as fórmulas, para você chegar às respostas que eram colocadas. E isso é terrível. Por quê? Você não precisa estudar. Pegaram os livros há muitos anos atrás e começaram a fazer resumos. Então, por exemplo, eu li Dom Quixote. Acho que toda criança devia ler Dom Quixote. Mas Dom Quixote é um livro difícil de ler. Sim, mas é por isso que ele é bom. É por isso que ele é bom. A vida
ela não é fácil. E se você não aprender o difícil agora, você vai ter muita dificuldade no futuro, porque lá, olha, lá na prova da vida não tem segunda chamada, não tem terceira chamada, não tem aulão de preparação. Não, lá não é, não é. Sobretudo agora, é binário. É, não é, não é. Sabe, sabe. Não sabe, não sabe. Então, se você não sabe, você está fora do jogo. Então, os melhores empregos, fica para quem? Para quem sabe. Os melhores negócios, para quem sabe. Né? Então, não tem saída, não, professora Virna. Tem que ler. Nós temos que ler. Ler muito. E colocar leituras difíceis. Eu vejo um livro como esse aqui, que eu adoro esse livro. Se um dia disser assim, você vai ter que ficar num lugar sozinho, esse era o livro que eu levaria. Por quê? É difícil de ler. Ele é difícil. Eu estava falando agora com o professor é esse aqui. Professor Luigi. O nome dele é Pierre Luigi. Então, ele tem um esquema bacana. Todo livro dele, todo texto do livro dele, a primeira, vamos dizer assim, aquele dístico que a gente coloca em cima, né, em inglês. Olha, não sei se dá para ver aqui. Né? Aqui a pergunta por que estudar, é o texto por que estudar e tal. Aí ele botou em inglês. Né? Aí perguntam naturalmente, por que o senhor coloca em inglês? Porque em inglês é difícil, vai fazer você estudar. Então é isso. Quando você tira a oportunidade de uma criança ler um livro desse, uma criança, eu estou dizendo um jovem, né? Eu li o meu Dom Quixote, e foi uma felicidade danada eu conseguir esse livro emprestado naquele tempo. Minha cidade só tinha um dicionário, né? E aí eu li Dom Quixote, eu tinha 14 anos, 13, 14 anos. Então, amigas, eu acho que eu estou com 20 minutos já. Sim, para encerrar, eu queria dizer que estou muito feliz e já passei do horário. Me desculpe, Gorete, eu sabia que era 15, mas não fiquei olhando, viu? E quero pedir a vocês desculpas a todos, né? Que eu estou tomando o tempo de alguém. Eu gosto de ser disciplinado, mas me passei. Eu espero ter, de alguma forma, contribuído com alguma coisa, porque eu sei que todos vocês sabem muito mais do que eu, naturalmente. Eu estou fora da sala de aula, eu estou mais em outras coisas. Mas quero agradecer a vocês pelo convite e dizer que estou muito feliz e muito obrigado. Muito obrigada ao senhor, Domingos Pascoal. Não se preocupe, o senhor deu muito bem o seu recado. Eu sei que o senhor tinha muito mais para falar, né? Infelizmente, o nosso tempo é corrido. A experiência desse senhor com a literatura, o incentivo, o trabalho de incentivo que ele tem com a literatura das escolas do ensino fundamental, das escolas de ensino médio. Quantas antologias ele já ajudou a publicar com textos escritos por alunos. Então, assim, é uma história linda, vocês precisam se aprofundar. Espero que tenhamos outros momentos para a gente poder conhecer melhor o seu trabalho. Muito obrigada mesmo. Então, agora nós vamos passar para as perguntas, certo? O Guilherme já fez digamos, um consolidado das perguntas, a gente já tem várias perguntas aqui, e algumas são para um dos escritores em específico e outras são para quem quiser responder, certo? Então, nós vamos, só um minutinho que nós vamos passar aqui as perguntas. Um minuto só, por favor, porque como é ao vivo. Bem, nós temos a primeira pergunta da nossa psicóloga Aldiene, que vai para Fabiana Agra. Diz assim, nesse momento que atravessamos, enquanto nação,
Qual a sua indicação de leitura obrigatória? Fabiana? Oi, estou aqui. Grande abraço para minha amiga Aldiene, saudades de você, né? A gente faz um ano que a gente só se vê pelo Meet, mas acredito que em breve a nossa educação trará você de volta para Picuí, né? Aldiene, nesses últimos tempos eu estou lendo muitos filósofos de agora. E um dos livros que eu indico é os livros de Bauman, né? Bauman, um dos maiores filósofos da atualidade, e tudo que ele disse nos livros dele, livros bons de ler, né? Não é aquela leitura acadêmica, né? Tudo que ele disse está aqui, está acontecendo. Então, de leitura, assim, para aprofundar a vivência, eu indico Bauman e também indico Chomsky, né? Chomsky é basilar. Chomsky é para você entender o mundo que a gente está vivendo. Até porque nós estamos vivendo uma quebra de paradigmas, né? Nós estamos vivendo um choque, né? Nós estamos vivendo aquilo que Bauman sempre disse, aliás, não é nem Bauman, né? Acredito que é Trotsky, não sei bem agora, que o antigo morreu, o novo ainda não nasceu, é mais ou menos isso a frase. E as feras estão soltas. Então, eu indico Bauman, né? Para aliviar um pouco a tensão, indico Chomsky, né? E indico ler muito, muito a política internacional. Porque tudo isso que a gente está vivendo aqui no Brasil não é só próprio do Brasil, é toda uma conjuntura mundial, né? A política dos grandes, né? É o 1% que manda no mundo que está fazendo tudo isso que está acontecendo, sem falar que no meio do caminho tem uma pandemia. Nós não esperávamos, claro, a partir de agora as pandemias serão corriqueiras, né? Infelizmente, porque o ser humano está invadindo o resto dos espaços naturais do planeta Terra, e depois dessa pandemia da Covid, infelizmente surgirão outras e outras e outras. Mas, assim, ler Bauman, além de você começar a compreender esse novo mundo que ainda está surgindo, dá um alento, né? Ele não é um filósofo pessimista, né? E ele também fala do líquido que é essa nossa sociedade, como essa nossa sociedade é fluida, como essa nossa sociedade ela se desmancha no ar, que isso também já vem de Karl Marx, né? Indico muito o Pepe Escobar, né? Que fala muito da conjuntura mundial, e indico ler cada um dos jornais online que vocês conseguirem, porque o jogo está sendo jogado e ainda tem muito campeonato pela frente. Um grande abraço, Aldiene. Fabiana, nós temos outra pergunta. Sim. Um minutinho só. A outra pergunta é de Edmilson, do professor Edmilson Abreu. Ele diz assim: Fabiana, por que não pensar num projeto sobre as antigas casas que foram construídas nos arredores da Igreja Matriz? Meu amigo Edmilson, de Carnaúba, grande abraço, né? Edmilson, eis um desafio. Uma das pessoas que sempre pesquisa essa parte aí é o Denilson, né? E o Denilson vem me dizendo que ao redor aqui da Igreja Matriz, possivelmente era onde eram enterrados as pessoas de posses aqui do município no século XIX, né? Eu não sei se isso vai ser possível, né? Porque foi muita coisa descaracterizada, nós temos pouquíssimos edifícios originais, e, assim, eu não me sinto competente para fazer um estudo desse. Um estudo desse passa muito por pessoas que estudam arquitetura, né?
O meu estudo é muito o estudo do cotidiano, né, da sociedade da época, né? Um estudo desse é um estudo de um vulto muito maior e perpassa pela arquitetura. Eu espero que um arquiteto aqui da região tome gosto e faça esse estudo. Ok, Fabiana. Temos mais perguntas aqui. Temos uma pergunta de Elivaneide. O que vocês, escritores, acham dos livros em PDF? Então, eu gostaria que um outro escritor respondesse para a Fabiana dar uma descansadinha, porque daqui a pouco tem mais pergunta para ela. O que você acha dos livros em PDF? Professora Virna ou professor Domingos pode responder. Olha, eu acho que o suporte ele pode até mudar, né? E é lógico que vai mudar, né? Se você for ver a história do livro, a história do escrito, né? Existe um historiador francês que é quem estuda isso, essa mudança de suporte, né? Que é Roger Chartier, né? Um historiador que eu gosto demais, eu leio muito. Ele faz esse percurso da história dos suportes. Então, eu acho que o importante é você ler, né? Que você lê o livro, eu mesmo sou muito apegada ao livro, né? Às vezes até meu esposo diz, a gente vai ter que se mudar daqui para os livros ficarem, porque a gente se muda, mas os livros ficam, né? Eu sou muito apegada, eu sou aquele tipo de leitor que gosto de abrir, eu gosto da materialidade do livro impresso, né? Gosto de abrir o livro, gosto de cheirar. Eu tenho tanto hábito de cheirar livro, que às vezes eu compro livro no estante virtual, livro usado. Se eu abri um, esqueci que era usado, mas eu botei para espirrar. Aí disse, pronto, estou com Covid, né? Aí já pega a mania, né? Porque a mania foi cheirar um livro usado, que eu tinha comprado na estante virtual. Então, eu acho que se você vai ler no Kindle, né? Eu até ganhei um Kindle agora no meu aniversário, estou sob ameaça, porque é assim, né? Quando você está criando seus filhos pequenos, você dita as regras. Depois que seus filhos crescem, eles passam a ditar regras. Mãe, eu vou lhe dar um Kindle, se você não usar, eu tomo. Né? Então, estou tendo que usar o Kindle para não perdê-lo. Né? Então, gosto da experiência do Kindle também, né? O PDF também é bom. Acabei de ler um livro que eu não consegui comprar, um livro do escritor angolano chamado Pepe Tela, é um autor que eu gosto muito, eu li Mayombe, né, sobre a história da Revolução Angolana, né, que libertou Angola de Portugal, e li um dele que é uma paródia, né, uma paródia sobre brincando com o americano, né? Ele criou um detetive que foge aos padrões dos detetives americanos. O detetive chama-se Jaime Bunda, né? Aí por aí você vê a paródia de James Bond, né? O grande agente 007 americano, né? Eu não tenho nada contra, né? Que seja no século XIX o pessoal lia o romance de Machado, lia o José de Alencar primeiro nos folhetins de jornais, né? Para depois ler o livro, né? E assim vai, né? Eu leio o PDF, mas eu prefiro o livro físico, até porque nesse período de pandemia eu passo muito tempo no computador, e se ainda for fazer minhas leituras no computador, aí complica mais ainda, mas é interessante. Inclusive, eu tenho acho que mais de 100 livros em PDF. Pronto, então nós temos uma pergunta aqui de Suzana Macedo, que eu vou passar para você também, Virna, e diz assim: gostaria que os escritores presentes na mesa pudessem falar um pouco sobre como eles organizam a rotina de escrita e conseguem conciliar as demais demandas. Acho que pode ir pela ordem de fala, né, Fabiana? Pronto, então, senhor Domingos Pascoal, vou passar a pergunta de Suzana Macedo novamente. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco sobre como o senhor organiza a rotina de escrita e consegue conciliar com as demais demandas. E não são poucas, eu acredito. Não são poucas. Eu até antes da pandemia, eu viajava muito. Como é o nome dela? Suzana Macedo. Suzana? Nossa supervisora. Opa, professora Suzana, boa noite. Eu viajava muito, então onde parava, né, eu começava a escrever. Eu levava um computadorzinho pequeno, né, e escrevia.
você tem que rotinizar, não dá como você não ter uma rotina, um momento. E eu não sei se foi a Virna ou foi a professora, cadê, meu Deus, o nome que eu tenho aqui? A professora Fabiana, que disse que gosta de escrever de madrugada, não é isso? Eu também gosto muito de escrever de madrugada, né? Eu sempre acordo muito cedo e escrevo. Depois vou dormir. Lá para as 8, 9 horas, aí eu durmo um pouquinho e pronto, aí acordo bem. Esse é o que eu tenho feito. Diz aí, não sei se isso tem fundamento, a própria psicologia diz que é o melhor momento para você escrever. Eu não sei se é por isso que os nossos cursos da televisão, que nunca produziu muita coisa, porque começava às 5 horas da manhã, imagina, os nossos cursos que passavam na rede de televisão aí. Então, mas eu faço isso, viu, professora? Eu leio mais, tanto leio como escrevo, mais de madrugada. Ok, muito obrigada. Então, continuando com o nosso rodízio, a nossa pergunta vai para a Fabiana Agra, que vem do professor Erivaldo Santos, e diz assim: qual o seu posicionamento acerca da contribuição dos e-books na área da educação? Erivaldo, como eu não sou da área da educação, eu não sei nem se eu sei te responder essa pergunta com propriedade. Eu prefiro agradeço a pergunta, mas prefiro que Virna, como educadora, responda, que ela tem mais propriedade. É a questão do lugar de fala, né? Eu sou só uma jornalista, um advogado, uma escritora. Eu acredito que lugar de fala, no momento desse, é tudo. Então, eu agradeço, mas repasso a pergunta para a professora Virna. Só justificando, Fabiana, ele não direcionou, ele direcionou para todos. É porque, como a gente estava fazendo um rodízio, aí caiu em você. Mas eu também concordo que Virna é a melhor pessoa para responder essa pergunta agora. Fique à vontade, Virna. Obrigada, Rivaldo, pela pergunta. Olha, eu acho que o e-book, neste momento, ele ganhou uma importância muito grande, né? Sobretudo nesse momento pandêmico. Por mais que eu, no caso, eu sou apaixonada por livros, né? Mas, por exemplo, as bibliotecas estão fechadas, né? As bibliotecas estão fechadas, de todas as escolas, das universidades, né? Os alunos estão tendo aula, os estudantes estão tendo aula em casa, e isso, os e-books e livros em PDFs, ganham uma importância muito grande. Por quê? Porque é uma forma dele ter acesso àquelas leituras que não haveria como ele fazer nesse momento, né? Então, eu acho que é muito importante. Por exemplo, você imagina o nosso aluno, nosso estudante universitário, né? Que geralmente ele usa a prática da Xerox, que todo mundo que fez universidade aqui sabe que a gente usa muito a Xerox. Aí, imagina, nós temos várias universidades grandes aqui em Campinas, pegando as duas públicas, né, a UFCG e a UEPB. Vem alunos de todas as cidades que ficam ali aos arredores, né? Aí nós estamos com bibliotecas fechadas, com as Xerox fechadas, as universidades, os prédios não estão abertos, estão tendo aula, né, através do ensino remoto. Aí, imagina, muitos desses alunos são de cidades pequenas, onde o acesso ao livro é difícil, né? Às vezes tem a biblioteca, mas o acervo não corresponde às necessidades acadêmicas de cada estudante, né? Então, os e-books, os livros em PDFs, têm uma importância muito grande, o que vai suprir a falta da Xerox, né? Quem é que não se lembra que estudou na UEPB, na UFC, aquelas filas quilométricas entre uma aula e outra para tirar Xerox de capítulo de livro, Então, né, imagina a vida do estudante brasileiro, que a maior parte não tem condições de comprar livro, aquele que tem dinheiro não vai ali no Amazon, na estante virtual, em qualquer coisa e compra, né? Mas para quem não tem, né, uma crise, as várias crises que o Brasil está passando. Então, eu acho muito interessante. Muito obrigada, professora Virna. Continua a próxima pergunta, vem para você, do nosso orientador educacional, Emanuel Gilson.
Ele diz assim: qual a sua opinião sobre a obrigatoriedade de ler? Essa técnica traz resultado ou desgosto pela leitura? Eu acho que tudo que você faz obrigado, por mais encantamento que haja naquilo, você perde logo o encantamento, né? A leitura ela não pode ser forçada, né? A forma que o professor, ou o pai, ou a mãe, por exemplo, colocar o filho, que era muito comum no passado, de colocar o filho que se comportou mal dentro de um quarto lendo. Eu tive um colega no curso que ele disse que tinha uma frustração muito grande com livros, e ele foi fazer o curso de letras justamente para quebrar isso, né? Imagina, como eu falei na minha primeira fala, né? Ler é privilégio, ler deve ser algo que te atrai, né? Imagina, né? Esse meu amigo deve ter a minha idade mais ou menos, na época, né? Ele fez as primeiras séries nos anos 70, né? As séries iniciais nos anos 70. Aí imagine como a leitura foi passada para ele, né? Como punição, como castigo, numa época em que o Brasil tinha 70% de analfabetos. Olha, a população é analfabeta. Então, ler é privilégio, não é castigo, não é punição, né? Eu acho que compete muito ao professor passar a paixão pela leitura, ver que o livro é um valor, porque no Brasil, infelizmente, às vezes o pai dá um brinquedo eletrônico de 200, 300 reais, que na outra semana a criança vai esperar esse brinquedo, mas se a escola pedir um livro de 15 reais, ele vai para as rádios, é capaz até de alardar no mundo inteiro. Se dá, às vezes, o celular de última geração, né, ao seu filho, daqui a 2, 3 meses vai estar obsoleto, mas se for pagar 30 reais no livro, o pai não pode, ou ele acha um absurdo. Então, veja que quando eu faço essas escolhas, eu estou dizendo ao meu filho que um celular que amanhã já vai estar ultrapassado é importante, mas um livro não. Então, veja como educar é difícil, né? Então, eu acho que tudo que você vai fazer à força, perde o encanto, né? Perde toda a paixão, toda a vontade, né? Muito obrigada, professora Virna. Nós temos aqui ainda várias perguntas de outros professores, tem outras perguntas do nosso orientador Emanuel Gilson, mas, assim, dado o adiantado da hora, nós já praticamente concluímos as 2 horas, né, que foi acordado. A gente vai partir para os nossos momentos finais. Nós temos um vídeo que foi produzido pela Escola Severino Ramos, uma aluna da Educação de Jovens e Adultos, que fala de uma experiência de escrita, de uma escritora. A gente vai passar esse vídeo, é bem rapidinho, ele tem 1 minuto e pouco, e logo em seguida a gente passa a palavra para Guia Lucena fazer o encerramento. Olá, vocês já ouviram falar de mim? Sou Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra que nasceu em 14 de março de 1914, numa comunidade rural no município de Sacramento, em Minas Gerais. Meus pais eram analfabetos e, como meu pai não era casado com minha mãe, fui humilhada e maltratada durante toda a minha infância. Aos 7 anos, minha mãe me obrigou a frequentar a escola depois que a esposa de um rico fazendeiro decidiu apostar em mim, mas eu abandonei os estudos no 2º ano, tendo já conseguido aprender a ler e escrever e, melhor que tudo, desenvolvido o gosto pela leitura. Em 1937, minha mãe morreu e eu, sem nada para fazer naquele pequeno lugar, migrei para a cidade de São Paulo. Em 1947, aos 33 anos, desempregada e grávida, consegui me instalar na extinta favela do Canindé, na zona norte de São Paulo. Ao chegar à cidade, consegui emprego na casa de um bondoso médico cardiologista, que me permitia ler os livros de sua biblioteca nos dias de folga. No ano seguinte, nasceu meu primeiro filho, João José, e logo em seguida mais outros 2, José Carlos e Vera Eunice.
Amante da liberdade, preferi voltar a trabalhar como catadora de papel, e assim cada caderno que eu encontrava, no material que eu recolhia, eu guardava com bastante zelo e era neles que eu registrava todos os acontecimentos da comunidade onde morava. Um destes cadernos deu origem ao meu primeiro e mais famoso livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Depois eu publiquei mais 3 livros, Casa de Alvenaria, Pedaços de Fome e Provérbios. Fiquei famosa e saí da favela. Dei oportunidade de estudo para os meus filhos. Depois caí no esquecimento. Em 1976, parti para um outro plano, deixando muitos escritos que renderam aos meus familiares e amigos a publicação de várias obras póstumas. Vou declamar para vocês um poema de minha autoria, Dá-me as Rosas. No campo em que eu repousar, solitária e tenebrosa, eu vos peço para adornar o meu jazigo com as rosas. As flores são formosas, aos olhos de um poeta. Dentre todas as rosas, a minha flor predileta. Se afeiçoares ao versos inocentes que deixo escrito aqui, e quiseres ofertar-me um presente, dá-me as rosas que pedi. Agradeço-lhe com fervor, desde já o meu obrigado. Se me levares esta flor no dia dos finados, eu sou Carolina Maria de Jesus. Estamos chegando ao nosso final, né, do nosso bate-papo. Foi tão importante esse momento que o tempo realmente termina sendo insuficiente de resiliência, né? Então, agradecer, né, ao Domingo Pascoal e a todos os nossos convidados. Agradecer a Gorete, né, a Ana Lúcia, agradecer a Guilherme Empel. E eu não poderia aqui deixar de agradecer a nossa articuladora Leca, né, a Jadiel Pinheiro, que está aqui conosco desde tarde, né, e Ismael Moisés, né, que estão aqui conosco desde a tarde. Durante o processo da chuva, eu estava, na verdade, em outro espaço já, mas eles tiveram que desmontar todo o processo e montar novamente. Então, nosso muito obrigado a vocês, que fizeram a diferença nesse momento, né? Então, a todos, nosso muito obrigado, aos professores, a todos que nos participaram conosco. Nosso muito obrigada e uma boa noite para todos. Cada gestor vai disponibilizar nos grupos das escolas e quem não assinou fará a sua assinatura. Ok? A professora Virna está com o microfone ligado. A gente já está se despedindo, mas com certeza ela quer dar o seu tchau. Boa noite a todos, obrigada mais uma vez, obrigada a Guia Lucena, a secretária, obrigada a você, Gorete, pelo convite, obrigada a Guilherme, a Ana e aos demais que estão, obrigada a Domingos Pascoal, foi um prazer vê-lo e ouvi-lo, obrigada a Fabiana, né, que já precisou sair, boa noite a todos, então. Boa noite, que Deus abençoe cada um de nós e que nós possamos continuar a semana encantando com a leitura e com leitores, e todos estão convidados a continuar assistindo a nossa programação através do YouTube da Secretaria de Educação. Um abraço para todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Grande abraço.